qual tem sido a tua prioridade? Quero que tu te sinta abraçado pelo Espírito de Deus aí onde tu estás. Mais um dia, quinto dia do propósito, orai sem cessar. E eu te convido a perseverar, porque o Senhor vai dar graça e vitória para a tua vida, tá certo? Então hoje eu trago para ti uma história que a Bíblia conta de duas irmãs, a qual o Senhor Jesus foi na aldeia dessas irmãs e ele foi recebido na casa delas. E uma delas, ela vai para o serviço da casa, preparar todas as coisas para a recepção de Jesus, enquanto a outra vai ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. Ela se assenta aos pés do Senhor e fica ali ouvindo seus ensinamentos e tudo aquilo que ele tinha para oferecer. Em um determinado momento, a irmã que está no serviço, cuidando do serviço da casa, ela se indigna, fica muito indignada com a irmã que está aos pés de Jesus, e ela chega até Jesus e diz: Mestre, não te importas que eu sirva sozinha? E Jesus responde imediatamente: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E esse texto bíblico, ele traz muitas lições para a nossa vida, e eu quero me ater aqui a algumas. Eu quero ser breve hoje nessa palavra, já quero estar orando contigo. Eu quero me ater a prioridade em primeiro lugar, que é um texto muito claro, não tem grandes revelações, é um texto que trata das prioridades do reino, assim como Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Ele diz para Marta que ela está ansiosa, que ela está atribulada com muitas coisas, ela está sobrecarregada e ela não está prestando atenção naquele momento aquilo que é mais importante, aquilo que é necessário. Existem momentos que nós devemos priorizar aquilo que é mais importante. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que a gente está conseguindo colocar prioridade naquilo que importa mesmo para Deus? Ou será que a gente está deixando a desejar algumas coisas, né? Vou dar um exemplo aqui dentro de casa, por exemplo. Isso aqui é um exemplo, tá? Para te assimilar com algumas coisas na tua vida, para parar e refletir um pouco, né? Quantos pais, por exemplo, trabalham para dar coisas para os seus filhos e enche os filhos de coisas muitas vezes, mas a presença deles não está ali. A presença dos pais, que é a coisa mais importante na vida dos filhos, não está ali, né? E o que é mais importante, né? Na cabeça de alguns pais hoje, eu não estou falando de pais que necessitem, pais que precisam fazer, né? Tem uma renda curta, precisa trabalhar, e mesmo assim, se a gente colocar Jesus no centro como prioridade, o Senhor muda nosso trabalho, ele muda a nossa vida, ele muda tudo, porque ele sabe que a gente está colocando o reino em primeiro lugar. A família deve vir antes do trabalho. O trabalho é o sustento da família, mas quando nós colocamos Jesus no centro, ele muda tudo, ele transforma tudo para que a gente tenha, para que a gente consiga alcançar, atingir, atender as coisas do reino em primeiro lugar, e a família é uma dessas prioridades, né? E aí, inclusive tem pessoas que estão até servindo o Senhor, e serve tanto que acaba se esquecendo de servir Jesus sem estar com Jesus, de fazer para Jesus sem Jesus, né? Deixa Jesus de lado muitas vezes e vai fazer para Jesus, mas Jesus não está ali, né? Jesus não está presente. Jesus repreende Marta de uma forma muito amorosa, porque o serviço é necessário, o serviço é importante, mas Marta não entendeu a prioridade naquele momento. Que ela poderia ter feito era ter se assentado com Maria aos pés do Senhor Jesus e ter falado com o Senhor: vou te escutar aqui, Senhor, e depois a gente vai junto lá e a gente faz aquilo que tem que fazer, porque Jesus é o alimento vivo que veio do céu, Jesus é o pão vivo. Ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, há coisas que às vezes nós não conseguimos compreender, e Jesus quer que a gente entenda isso, a coisa mais importante. Quando
eu comecei a buscar o Senhor, buscar a Deus, e comecei a colocar para o meu esposo que era necessário buscar o Senhor até mesmo antes da família, porque Ele é quem cuida da nossa família, Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que dá o fôlego de vida para os nossos filhos, para o nosso esposo, esposa. Ele é que nos dá o trabalho, não é a nossa própria força, o próprio braço, né? Se muitas vezes tu tem conseguido trabalhar e ter tido saúde para trabalhar, é porque o Senhor tem te concedido saúde até aqui, né? Então, muitas vezes eu falei pro meu esposo, é necessário buscar a presença de Deus em primeiro lugar, só que ele não conseguia entender, ele dizia, como botar Deus acima da família, né? Até que ele foi entendendo que Deus cuida de todas as áreas da nossa vida e sem Ele nada nós podemos fazer. Embora há pessoas que acreditem que conseguem fazer as coisas sozinhas, que fazem por sua própria conta, né, por sua suficiência, isso não é verdade. Elas têm um desconhecimento de que só é permitido, elas só fazem porque Deus permite que a pessoa faça, né? Então nós devemos ser gratos ao Senhor e nós devemos dispensar Ele, a nossa prioridade a Ele, né, a oração, a levantar e colocar. Muitas vezes a gente já levanta atribulada, as crianças gritando, né? As crianças já levantam junto, a criança às vezes ficou a noite toda sem dormir, né? Tem alguém acamado para atender em casa, tem vários problemas, várias situações em casa para resolver. E a gente vai deixando a busca pelo Senhor, vai deixando aqueles 5 minutinhos de oração que tu tinha para depois. E o Senhor está te chamando nesse dia a colocar Ele como prioridade, a levantar um pouquinho mais cedo, a buscar levantar antes da turma, por exemplo, né? Antes de atender o povo em casa. Às vezes a gente está muito cansado mesmo, a gente está sobrecarregado, está atribulado. Desculpa. Eu fico silencioso, eu tentei. Às vezes a gente está atribulado mesmo. Às vezes as coisas estão complicadas para nós, às vezes a gente está sobrecarregado, a gente está doente, às vezes a gente está com uma série de preocupações, a gente está endividado, a gente está com tantos trabalhos para fazer, né? Tem que entregar o trabalho para alguém, né? Tem um serviço para entregar que é prestado, que é necessário entregar para alguém, e a gente não consegue parar e entender que se a gente coloca nas mãos do Senhor todo o nosso dia em primeiro lugar, Ele vai destrinchando todo o resto para nós, né? Todo o resto vai andando de acordo com a vontade do céu, né? Então eu quero fazer esse convite para ti, para estar buscando o Senhor em primeiro lugar, como fez Maria, né? E o Senhor disse que a boa parte que Maria escolheu não seria tirada dela, né? Ele não ia mandar Maria e ajudar a servir, porque aquele momento não era o momento de servir, era o momento de ser servido por Jesus, era o momento de se alimentar de Jesus, de dar atenção para Jesus. A maior forma que nós temos de adorar a Deus, uma das maiores formas é ouvindo a sua palavra. Ele estava falando, ouvindo essa palavra ou lendo a sua palavra, porque Jesus é a palavra, entendendo os seus princípios e cumprindo esses princípios. Mas como a gente pode cumprir princípios se a gente não para ouvir aquilo que o Senhor quer de nós, né? Então é necessário que a gente venha ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida neste tempo. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer que tu preste atenção na voz dele, aquilo que ele tem para ti, para tua casa, para tua família. Tá certo? O Senhor reservou coisas maiores para nossa vida que a gente não entende. Quando eu falo de coisas maiores, há pessoas que vão me julgar e vão achar que eu tô falando de coisas materiais. Coisas maiores são muito mais do que isso. A Bíblia diz que o olho nunca viu e o ouvido nunca percebeu aquilo que o Senhor separou para nós, reservou para nós, tá certo? Eu quero estar orando contigo nesse momento e eu quero te pedir para compartilhar essa palavra e essa oração com outras pessoas para que também possam ser abençoadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo fôlego de vida, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por todos os teus ensinamentos gratuitos, por toda a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, que o Senhor tem nos concedido até aqui, Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor fique conosco, meu Pai. Nós queremos consagrar o nosso dia, nós queremos colocar
tudo na tua presença e nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer uma calmaria no nosso coração agitado, como o coração de Marta, Pai. Nós não queremos estar agitados e sobrecarregados, ansiosos com coisa alguma, Senhor Jesus. Embora o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor se lembra que nós somos pó, Pai, e nós somos gratos a Ti por causa das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas neste dia eu te peço, nos ajuda a colocar o Senhor como prioridade. Nos ajuda, Senhor, a te buscar em primeiro lugar, a levantar e já consagrar este dia, Senhor, a levantar louvando, a levantar adorando, a levantar lembrando de uma palavra para recitar o céu, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, nós queremos estar constantemente contigo, nos enriquecendo das coisas do céu, buscando de forma permanente, constante, firme, Senhor, a Tua presença e a Tua palavra, meu Pai. Nós queremos nos alimentar de Ti, Senhor, porque o Senhor disse que veio para nos servir, o Senhor disse que veio para servir, Senhor, a humanidade, meu Pai, e o Senhor veio nos dar instrução das coisas celestiais para que a gente possa entrar, meu Pai, no Teu reino, como o Senhor é bondoso, majestoso, glorioso, poderoso, grande é o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, Pai, aquele que é, que era e que há de vir, o que tem o controle, o que tem o domínio sobre todas as coisas, o que tem o governo sobre todas as coisas, meu Pai. Pai Santo, nós sabemos que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor tome conta do nosso trabalho, que o Senhor tome conta da nossa família. Toma essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Nesse momento, Senhor, eu coloco tudo diante de Ti, toda a vida dela, todas as áreas da vida dela, todas as deficiências que ela carrega nesse momento, Senhor, na sua vida. Vai tocando, Senhor, nessa pessoa, meu Pai. Vai operando, Senhor, na vida dela. Ajuda ela, meu Pai, a entender o que é prioridade, Pai Santo, e não gastar o tempo com aquilo que não vai acrescentar, Senhor, ou com coisas que podem ficar para depois, para mais tarde, Senhor. Oh, querido Espírito de Deus, nós queremos te agradecer por este propósito que o Senhor tem dispensado do céu, orar e sem cessar, porque é tempo de nós te buscarmos constantemente, estarmos na tua presença, estarmos aos pés do Senhor, meu Pai, aprendendo e nos nutrindo das coisas celestiais, das coisas eternas, meu Pai. Oh, querido Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor já tem feito grandes coisas, que o Senhor já tem falado com pessoas, meu Pai, que o Senhor, Pai, aleluia, já tem operado na vida de algumas pessoas através deste propósito. Nós queremos te pedir que o Senhor venha realizar ainda mais grandes coisas, Senhor, para a tua glória e para o teu poder, que vidas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, famílias sejam restauradas, Pai, pessoas sejam saradas de enfermidade, sejam curadas de enfermidade, Senhor Jesus, de dores terríveis, meu Pai, de situações difíceis, causas impossíveis, meu Pai, pessoas venham receber, Senhor Jesus, do céu, uma dispensação especial do céu sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Quero te fazer um convite, se tu não é cristão, se tu não conhece o Senhor Jesus, não estou falando cristão de boca, tem muitas pessoas que são cristão de boca, ela se declara cristã, mas ela não caminha com Cristo. Talvez ela até ache que caminha com Cristo muitas vezes, mas que a realidade é que nós caminhamos com Jesus quando nós cumprimos a sua palavra, nós cumprimos os seus princípios, né? A gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus e não mais a nossa vontade, né? Então, eu quero te fazer esse convite. Se tu não conhece a Cristo ainda, eu te convido a conhecê-lo. Não é só uma confissão de fé. Não é só tu dizer assim, eu te recebo, Senhor Jesus, eu quero que tu faça essa declaração aí onde tu tá. E depois, se tu tiver a oportunidade de declarar publicamente, né, ir numa igreja, ir numa congregação, ir em algum lugar onde tu possa declarar-te publicamente cristã, né? E Jesus diz que aquele que se envergonhar dele no dia do juízo, ele também vai se envergonhar dessa pessoa. Então, por isso, nós precisamos fazer essa confissão pública, para que as pessoas saibam, conheçam o nosso testemunho de quem nós éramos e aquilo que Jesus fez na nossa vida, que nós fomos transformados por ele. Então, eu te convido a fazer
essa confissão nesse momento. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Me perdoa dos meus pecados. Me ajuda, Senhor Jesus, a eu pedir perdão para as pessoas que eu magoei, que eu machuquei, e me ajuda a perdoar quem me feriu também. Escreve o meu nome no livro da vida, meu Pai, e me dá o teu Espírito Santo para que eu seja conduzido até os últimos tempos, até a consumação dos séculos, até enquanto eu estiver nesta terra. O Senhor caminha comigo e me direciona. Em nome de Jesus. Amém, oh glória a Deus. E começa a buscar, começa a ler, começa a te nutrir de palavra, começa a buscar sair de lugares onde o assunto são pessoas, são para falar mal, são assuntos tóxicos, né? Assuntos pesados, né? Começa a te nutrir de músicas, louvores, músicas cristãs, né? Tudo isso vai alimentando, nos alimentando o nosso espírito, tá certo? E vai trazer uma comunhão com o céu, né? Uma presença de Deus para a nossa vida, e o nosso ambiente, a nossa volta vai mudando, vai sendo transformado, tá certo? Então eu quero deixar aqui para ti o meu abraço e até o nosso próximo encontro, tá certo? Até mais, amém.